Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui iniciando mais um Redcast, o podcast da Rede, podcast de negócios, que fala aqui um pouco sobre o dia a dia do que é ser empresário, quais são os desafios, as dores e como que os empresários acabam resolvendo ali os problemas que eles precisam resolver para alcançar os resultados que eles almejam, né? E hoje, como não é diferente, a gente tem recebido aqui, né, muitos bons convidados, especialistas em suas áreas, e a gente acabou aproveitando a oportunidade para trazer aqui nosso amigo Gustavo Hipólito. Gustavo, seja muito bem-vindo ao Redcast. Obrigado, mas é um prazer estar aqui com vocês. Gustavo, nós nos conhecemos via LinkedIn, já tem alguns, acho que talvez uns 4 anos, né, Gustavo, aproximadamente, né? 3 a 4 anos. E Gustavo, ele teve aqui um evento aqui na nossa cidade, a nosso convite, um evento da nossa igreja, para poder trazer um pouco sobre a pauta que ele defende, que ele fala, e ele vai trazer um pouquinho para a gente. Mas antes disso, Gustavo, ele é founder da Gold Street Venture Capital, que é um fundo de investimento, né? Ele vai falar melhor aqui, mas é um fundo de investimento que investe em empresas cristãs e também é fundador e hoje líder do Network NWC Plus, né? Network cristão, que é uma comunidade ali de mais de 2.000 empresários cristãos que acabam se juntando ali para poder, enfim, fomentar ideias, negócios e contar ali suas dores e resolver ali seus problemas entre si e também difundir o reino, né, Gustavo? E aqui eu queria realmente te agradecer por ter encontrado esse tempo na agenda. Você vai para um evento hoje aqui na cidade, mas realmente eu queria te agradecer por ter encontrado esse tempo na agenda aí para estar aqui com a gente. Estou muito feliz. Prazer é meu, estou muito feliz também de ter dado certo a gente poder se encontrar aqui, poder participar e poder falar o que a gente está fazendo também. É uma honra Massa. estar aqui com vocês. A gente já estava conversando um pouco aqui, né, antes sobre a operação, mas fala um pouco, Gustavo, foi bem resumido aqui, como eu falei de ti, né? Mas fala um pouquinho hoje em que você está atuando para a turma conhecer. Bom, a gente tem um fundo, né, como o Moisés falou, é o Gold Street Venture Capital. É um fundo de investimento que atua no early stage, né? Então, na fase inicial das startups, até comercial já, mas não está ainda com grande faturamento. A gente entra nesse momento. Perfeito. Temos hoje 8 startups investidas de diversas áreas, na área financeira, área de educação, área de saúde, área de gestão de negócios, né? Então, a gente não tem delimitado um mercado para atuação, mas um dos nossos pilares é investir em negócios de empresários cristãos que entendem a sua missão através dos negócios. Perfeito. Então, a gente ajuda eles a implementar essa missão, trazer impacto social, impacto ambiental, Sim. impacto no reino, né? Como a gente costuma dizer, no cuidado da criação. É o que a gente tem feito. Não é só ser cristão, né? Eu sou cristão, tá? Tem que ter essa consciência do propósito, né, para o reino. E aí, como é que vocês identificam isso? Existe uma mentoria, Gustavo, antes, para poder... Bom, o processo de qualificação de uma startup ele é longo, ele não é rápido, né? Então, até ele é meio proposital, porque a gente também consegue ver bastante coisa que já nos deram indícios de não ir no investimento, né? Sim. Então, assim, aquele empresário que vem para pegar o investimento tá com a corda no pescoço, precisa de dinheiro, esquece, não vai conseguir nem da gente, nem de qualquer outro fundo. Ele não vai ter paz para poder tomar decisão Exato, ali, né? Os fundos eles demoram para fazer investimento para poder conhecer realmente quem é o empreendedor, né? Investimento, 90% é o time de empreendedor. A gente analisa bem se eles são pessoas ensináveis, se eles estão realmente com foco no negócio. Sim. Tem diversos itens lá, a gente faz um assessment de mais de 40 perguntas, passando por todas as áreas, negócio, mercado, construção de negócio, monetização, quem são os sócios, a parte espiritual também a gente procura levantar. Vocês têm um colegiado, né, Gustavo? Assim, dentro da Gold tem um colegiado que acaba fazendo esse assessment. Nós somos 3 sócios hoje. Sim. Eu estou 100% do meu tempo no negócio. O fundo não requer tanto assim, envolvimento, né? Sim. Nós somos um fundo fechado, não é um fundo de captação aberta. Então, a gente não faz divulgação, não faz propaganda, até por questão de legislação. Sim. A gente faz captação do nosso network mesmo, né? São as pessoas que a gente tem conexão
a gente fala dos negócios, a pessoa tem interesse, a gente dá um aprofunda um pouco mais e faz o investimento. Temos ali em torno de uns 15, 20 investidores hoje dentro da Gold Street, nos negócios que a gente tem. Os negócios estão caminhando aí com coisas mais ou menos, coisas Sim. interessantes e coisas que já estão realmente se desenvolvendo, Já estão dando sinais ali bem perto de positivos, né? Só para tu me entender, Gustavo. Então, você tem ali um conjunto ali de 15 a 20 empresários, enfim, pessoas que têm interesse de investir, que faz parte ali do teu ecossistema. Esse investimento ele vai para o fundo e o fundo acaba, a partir da análise que faz dos negócios, investindo em algumas. Deve ter alguns pré-requisitos, como você falou, né? Mas do ponto de vista de resultado, você falou que eram startups que estavam ali no início de jornada. Então, no vista financeiro, talvez não tenha tanto, né? Na verdade, assim, por que a gente escolheu essa fase? Teve um estudo que foi feito sobre negócios de impacto, que a startup, quando ela chega quando ela lança o negócio, começa a faturar e ela começa a se desenvolver, ela passa por um vale financeiro muito grande. E muitas quebram ali. Então, as que conseguem ir atrás de fundos começam a se desenvolver, as que não conseguem morrem. Mas a gente viu ali duas oportunidades. O primeiro é de evitar que negócios que são muito bons passem por esse vale e acabem morrendo. Sim. Né? E o segundo é que o valuation dela, ou seja, a valoração do negócio é muito pequena, porque ela está na fase inicial ainda. Isso. Então, você investindo não tanto dinheiro neste momento, você tem uma possibilidade de multiplicar muito rápido esse dinheiro. Entendi. Porque você entra com o capital, você entra com mentoria, você entra com as conexões, então a gente pega o nosso networking também e põe à disposição, Sim. faz as conexões para a empresa, ela começa a se desenvolver, e aí, assim, ela vai começando a multiplicar o valor dela muito rápido. Perfeito. Então, por exemplo, a gente está com uma startup de saúde, que é lá do Sul, é um plano de saúde de baixo custo, Sim. para o mundo empresarial, então ela tem lá uns planos de 99, 699, Sim. plano baseado em telemedicina, mais um pacote de benefícios, seguros, Sim. né? Fizemos um investimento baixo na empresa, mas a possibilidade para 2027 é uma multiplicação por 10. Então, a gente investiu em 2024, em 3 anos dá para a gente ter uma projeção aí de multiplicação por 10 do negócio. E aí, como é que funciona, Gustavo? Tipo assim, nesse momento, quando vocês têm essa multiplicação, em que momento o fundo acaba saindo e deixando o empresário carreira solo para ele tocar o negócio? Já teve algum êxito, não? Tivemos na Sim. verdade, a gente investiu num negócio da área de RH, inclusive. Sim. Mas os founders começaram a querer pivotar o negócio, já mudar o rumo um pouco, né? Mudar a forma de atuação um pouco do mercado, e a gente acabou entendendo que não era uma boa, Sim. e a gente saiu do investimento, ou seja, se a gente avaliar, na essência foi um negócio ruim, mas o meu investidor ganhou 11,8% líquido, né, tirando inflação, taxas, ele ganhou isso em 1 ano e meio. E foi ruim. Então foi um negócio que não deu certo, mas assim, a gente procura proteger o investidor, né? Nesse caso, por exemplo, dessa startup de saúde, vamos dizer que ela chegando nesse valuation daqui 10 anos, ela vai para uma rodada maior, vai pegar um fundo maior. Geralmente esses fundos querem limpar o cap table, né? Você já quer tirar aqueles investidores menores que estão ali e tomar essa participação para eles. Então é o momento da gente sair, a gente realiza, devolve o dinheiro para o nosso investidor, tem o nosso success fee ali, na nossa conta de sucesso, e vamos para o próximo. Isso aí vai para o próximo. Você falou que hoje está com a carteira de 8 startups, né? Mas a previsão ou a projeção é aumentar esse número. São startups só naquele eixo, Rio São Paulo? Você falou que tem Porto Alegre, né? Não, é Paraná, né? Curitiba. Paraná. Temos uma de Curitiba, temos 3 do Rio e as outras são de São Paulo. Por que isso não vem para o Nordeste, hein, Gustavo? Qual a tua visão sobre isso? É porque realmente a galera não apresenta lá? Acho que tem que contar um pouquinho de história aqui. Contar a história do começo da Gold Street. Vamos lá. Quando a gente começou, tivemos o insight, né, que a gente chama do chamado para montar esse negócio, porque eu não era do mercado financeiro, eu era de outro mercado, e realmente foi num evento que Deus me deu esse chamado para criar a Gold Street. A gente foi olhar para o mercado e a gente não via empresas, startups, montadas com propósito.
Sim, Empresários cristãos não estavam montando seus negócios com o propósito de impacto no reino. E a gente tem que tomar uma decisão de mudar isso. Então, quando a sim, gente olhava para o mercado, não existia um ecossistema de empreendedorismo cristão perfeito. no Brasil. Isso lá fora existe há muito tempo, né? É um mercado já Estados bem Unidos, maduro, Europa, né? maduro, diversos players em cada área. Então, você tem lá diversas aceleradoras, você tem diversos investidores, fundos, private equity, também já com propósito. Você tem muita coisa ali, Sim, né? E diversas startups de todos os tamanhos, de todos os mercados, para todos os gostos, né? Porém, para o Brasil não tinha isso. Então a gente pensou, eu e meu sócio, falamos, bom, precisamos mudar a mente do empresário cristão para que ele venha a empreender com propósito. sim, Aí a gente criou um evento que a gente chamou na época de Meetup de Networking Cristão, que a proposta era chamar as pessoas pelo interesse do networking, né, se sim. conectar, mas a gente ia ali catequizar, né, vamos evangelizar esse povo aqui falando sobre empreender com propósito, Negócio, sim. falar sobre negócio como missão, falar sobre o profissional no ambiente de trabalho, o profissional cristão no ambiente Massa. de trabalho, o seu papel ali, né. Então a gente criou esse primeiro evento e tivemos lá 120 pessoas no evento, foi bem legal. Nós três falamos, eu e meus sócios falamos, né, o Paulo e o Denis. E aí, bom, vamos montar o próximo. Depois de 3 meses fizemos o próximo, a gente começou a fazer um evento a cada 3 meses antes da pandemia. Sim, E aí começaram a surgir iniciativas de empreendedorismo, de negócios, alguns bem legais, sim, alguns nem tanto, né? Então a gente começou a ajudar esse povo a gerar os seus negócios e isso sim, começou a formar um ecossistema. Paralelo a isso, um dos meus sócios também criou uma aceleradora com o mesmo fundamento que o nosso, mesmos pilares que os legal. nossos, que é a Bluefield. Ela existe, Sim, né, bem grande hoje, inclusive. E aí a Bluefields acelerando alguns negócios, trazendo esses empresários para esse conhecimento, né? Começamos a gerar negócios aí. Aí o ecossistema começou a crescer. sim, E hoje no Brasil, eu posso dizer que o ecossistema, se a gente colocar numa escala de 1 a 5, 1 é nada, né? sim, 2 é um ecossistema fragmentado, 3 ele é um ecossistema já em formação, o 4 é um ecossistema propício para investimento, que é o que nós estamos hoje, e o perfeito. 5 seria um ecossistema igual dos Estados Unidos, já maduro, já com, né? Quando você fala propício para investimento, é investimento para potencializar o Isso, ecossistema. para o fundo Venture Capital, né? Para os fundos entrarem e ter negócios bons para se começar a investir numa primeira rodada. Ou no capital seed, ou no capital já de Ah, série A, às mas vezes, né? quando você falou, pelo que eu entendi, foram, enfim, investidores que quisessem entrar dentro do fundo para daí fazer os investimentos nas startups. Na verdade, assim, se você quiser investir em fundo, você vai ter que procurar a gente, porque nós Isso, somos o único fundo com esse propósito no Brasil e na perfeito. América Latina. Ó, Não existe ainda, né? Lá fora eu já mapeei 48 fundos entre os Estados Unidos, Europa e Ásia. Tem já alguns fundos, desde o do Venture Capital igual ao nosso, que investe no early stage, até Private Equity com alguns bilhões sob gestão, como o Eventide, por exemplo, um fundo gigante nos sim. Estados Unidos, né? Eles têm acho que 2 ou 3 bilhões sob gestão já. Mas aqui no Brasil, na América Latina, ainda é uma coisa que está começando, está crescendo agora, e a gente está aqui desde 2018 sozinhos, na verdade, né? Ó, Andando caminhando sozinho nesses investimentos. tem muita jornada ainda pela frente, né, Muita Gustavo? jornada. E assim, em termos de startups aqui, quando eu estava falando em relação ao Nordeste, eu entendi que o fundo começou ali, né? Teus sócios também são de lá, deve ter Também. participado de algumas empresas. É, mas talvez, na tua visão, assim, as startups daqui elas não chegam para lá para acessar. Como que você enxerga isso? O ecossistema de empreendedorismo no Norte, Nordeste, está bem interessante. Você tem alguns polos de Sim, empreendedorismo bem legais. Você pega lá no Ceará, tem, Recife tem, é, no Espírito Santo, que ainda é sim, Sudeste, né, está crescendo bastante também. Em Minas tem um ecossistema legal. Na Bahia começou também um ecossistema bom. Então você começa a ver alguns ecossistemas sim, espalhados pelo Brasil, mas ainda vejo que se o empresário não tem uma iniciativa de ir para São Paulo, ir para o Rio e se mostrar ali, é mais difícil o caminho inverso, de ir perfeito, para o outro sim, ecossistema e olhar.
né? Sim, Porque as oportunidades nesse eixo são muito grandes, então sim. você toma tempo, né? E aí É verdade. acho que a gente acaba perdendo oportunidades muito boas, porque existem oportunidades muito boas para cá também. Não, com certeza. Quando você fala isso, é muito mais difícil para vocês que tá ali de uma forma resumida ali em um É, grupo pequeno de pessoas, relativamente falando, comparado com o Nordeste inteiro, né? Se deslocar para o Nordeste para poder ficar fazendo essa. É exato. mais fácil se tornar conhecido para quem é do Nordeste e ir para lá para. Mais uma coisa que eu acho bom, essa iniciativa do podcast para atingir Sim, o público daqui, os eventos que vocês estão fazendo também, sim, tanto na sua igreja como a que eu estou indo sim, agora, lá do Kyrios, né? A gente vai falar sobre esses temas. sim. Eu acho que isso dá uma visão para o empreendedor e fala assim, opa, peraí, tem um movimento acontecendo, né? Deixa eu ver o que E que deixa eu é, ver o que que né? é isso. E aí você começa a descobrir que esse movimento não está restrito a São Paulo, Rio ou Brasil. É um movimento que é global, né? Tem Sim, se desenvolvido muito a questão do empreendedorismo cristão com propósito para levar, inclusive, é, uma ação missionária, inclusive, para sim. países que não deixam que um missionário tradicional possa entrar. Mas os negócios entram, né? Os negócios, É, eles abrem fronteiras, eles quebram barreiras, eles fazem conexões, então é tem verdade. tido muito movimento com os negócios. É. A gente tem uma operação lá dentro do Porto Digital, lá em Recife, né? A Sim, gente tem um CNPJ lá, que é da nossa startup, né? Eu estava te mostrando aqui um pouco sobre isso. E o que eu vejo lá, por exemplo, no Porto Digital em Recife é o local do Nordeste que mais é difundido essa parte de inovação, startups, que tem mais o apoio, inclusive, do Estado para sim. poder fomentar isso. Quem sabe a gente não vê aí um braço para o Nordeste, né, do Gold Street, para poder arrebanhar aí os empresários do Nordeste que têm essa visão, né, que estão alinhados com essa visão para poder fazer isso. Mas legal, Gustavo. É, além do Gold Street, tu estás também à frente do NWC Plus ou é mais? Como é que é? Mais, Mais, mais. NWC Mais, que é um grupo network cristão com mais de 2 Isso. mil empresários, né? A gente estava conversando um pouco sobre isso antes da nossa gravação, mas assim, tu falaste que esse grupo ele começou para poder criar um ambiente para poder fomentar o Gold Street, correto? Exato. Conta um pouco como é que você enxergou isso aí para poder construir. Porque quando a gente começou a ter a vontade de começar a investir já, né? Ou Sim, seja, montamos o fundo, estruturamos, vamos começar a investir. Não tinha coisas para investir. E você conversava com os empresários, eles não tinham essa visão de sim, empreender com propósito, de colocar os preceitos, né, os conceitos cristãos no negócio. Precisamos mudar essa mentalidade. Então, acho que um evento é uma forma de você começar a colocar conceitos em massa, né? sim, Porque vem várias pessoas, você fala uma vez só, 100 ali estão absorvendo. exato. Essas pessoas absorvem para si ou multiplicam ainda o conhecimento. Então, a gente fez isso, falamos sobre, no primeiro evento, eu lembro, a gente falou sobre missão, visão e propósito, né? E aí a gente trouxe todos os conceitos de negócio com missão para as palestras, né? E para mudar a mente Sim, mesmo, para abrir a mente. Que é interessante, assim, tem um conceito, tem uma questão histórica no ambiente cristão mundial, né? Que é a dicotomia entre o secular e o sagrado. O boa. que é isso? Geralmente, as pessoas entendem que não pode misturar coisas do trabalho, dos negócios com a igreja. Tá? Mas Deus, quando criou o homem, ele criou o homem para o trabalho. Trabalho. Qual Gênesis. foi a primeira profissão criada por Deus? Jardineiro, Lavrador né? lá. Jardineiro, lavrador, né? O agricultor, você vai cuidar É, do jardim do Éden aqui. E Adão foi criado para cuidar da criação, perfeito. junto com Deus. Exato. Antes do pecado lá, de fato, ele Exatamente. foi. O problema é que quando teve a queda de Adão, Deus fala o seguinte: através do suor do seu rosto, você vai ganhar, você vai comer. Isso. E aí deu-se uma conotação de que o trabalho era alguma coisa ruim, um castigo que você teria que ter que trabalhar agora para poder ganhar o seu, para poder se alimentar e poder viver, né? Pelo pecado que foi cometido por Adão. Sim. Isso ficou na cabeça das pessoas, isso teve aí lógico, tem todo um estudo que você pode fazer por vertentes filosóficas, a evolução da igreja, a junção
igreja e Estado, a separação Sim. política, né, que era interessante para a igreja, inclusive, quando se envolveu com a política, separar essa Sim. questão do empresariado do poder, né? Então, para você poder manter poder, isso dá para 3 ou 4 edições de É. podcast para a gente poder discutir aqui. Mas, a partir disso, criou-se essa dicotomia. E as igrejas têm um tabu de falar sobre isso, né? De falar sobre como é um cristão no seu ambiente de trabalho, como você ser um embaixador do reino Sim. onde você está. E a gente veio com esses eventos para quebrar essa cultura, para falar, olha, não é bem isso, nós só temos uma cultura. Se você olhar o povo judeu, se você olhar os muçulmanos, se você olhar essas, essas culturas, né, essas religiões, você vê que eles são integrados, eles são mesmo na sinagoga, É mesmo homogêneo, no né? É uma trabalho, coisa é o só. mesmo na mesquita, mesmo na mesquita, mesmo no trabalho, eles têm a mesma forma de pensar, a mesma forma de agir, Sim. é a mesma pessoa. O cristão, ele dá uma mascarada, ele põe uma máscara de segunda a sexta, vai trabalhar, quando ele vai para a igreja, ele põe uma outra máscara e vai para a igreja. E não pode Você ser acha que isso assim. começou onde, Gustavo? Isso aí, exatamente, na sua visão. Você tem Teve alguma ideia nos disso? primórdios teve muito na influência do grego, né? O grego tem essa separação do que é É sagrado, verdade. do que é do alto, do que Atenas falava é que não pode é. trabalhar, que o Então teve cara que... muita influência do grego e depois com a evolução do cristianismo, quando Constantino adotou o cristianismo para o Sim, poder e a igreja entrou no poder, teve um pouco dessa separação também, porque era para você manter o poder, você tinha que ter uma ascensão sobre a questão econômica, sim, né? Então você mantinha os empresários de um lado e o poder do outro. E aqui tinha uma ascensão sobre a questão econômica da geração de riquezas, né? Então isso foi solidificando ao passar do tempo, mas foi trazendo na mentalidade das pessoas, isso perfeito. foi um negócio que foi normal. Por exemplo, se a gente for pensar, pega no último ano, quantas vezes o pastor subiu no púlpito para falar sobre mordomia, sem falar de um projeto da igreja que precisasse de doação, coisa do gênero, mas falar Sim, da mordomia como ela é. sim, Ou seja, a mordomia dos recursos financeiros, do tempo, do seu serviço, né, do servir, a mordomia do Moisés, né? Ou seja, como é que o sim, Moisés se dá, se gere na questão da vida dele, então, no trabalho, na família, em tudo isso que ele faz. Essa gestão é a mordomia, né? Ou seja, a mordomia é muito mais ampla do que só a gestão do dinheiro, perfeito. né? Quando a gente fala de mordomia nos negócios, eu aplico conceitos de mordomia que a gente está falando aí em qualquer roda de negócio. Vamos falar de ESG, por exemplo? O que é ESG? É o cuidado com o environmental, que é o meio ambiente, né? Sim, É a criação. É o cuidado com o social, né? Os impactos pessoas. sociais, são as pessoas, que é o quê? É criação. E a governança. O que é a governança? É É a a lisura, é a gestão, né? ética, é a Sim. transparência, é a forma de você gerir. Ou seja, o ESG é uma coisa milenar, que está descrita lá no livro dos Engenheiro, pilotos da é. Bíblia, não é? E eu costumo dizer que é o ESGS, que tem o espiritual agora também, que você É, coloca junto, porque tem que estar nesse pacote de gestão dos negócios. verdade. Né? Então, essa dicotomia ela tem sido quebrada por diversas ações. O NWC é um dos que vem fazendo isso. A gente já fez 15 eventos, vamos fazer nosso Ó. 16º evento agora, possivelmente no segundo semestre. É por do próximo semestre que ano. vocês estão rodando lá. A gente, antes da pandemia, fazia um a cada 3 meses. Sim, Né? Depois da pandemia, a gente parou 2 anos de fazer eventos, porque não podia se reunir. Aí a gente voltou meio que entendendo um pouco da nossa comunidade ali, como é que como é era, o perfil. mas está tendo demanda agora. Fala, pessoal, você tem que fazer mais, né? A gente queria se reunir mais, fazer mais coisas. Então a gente está planejando agora fazer pelo menos 2 por Por ano, um a ano. cada semestre, mas seria o mínimo. A gente está planejando voltar a fazer os 4 aí Entendi. Isso por tudo é em ano. São Paulo, né? Tem Então, sido feito em São Paulo, que a gente nasceu lá, né? A organização sim. nasceu lá e assim, vou dizer que a demanda que tem lá é uma coisa assim É muito, absurdo. muito grande, né? Mas a gente tem sido convidado já para montar um desses eventos nas cidades periféricas de São Paulo, né? Sim, Especificamente em Santo André, que é uma cidade próxima sim. ali. Já nos chamaram para fazer isso. Já fui falar em Minas, já vim para cá já trazendo É, esses conceitos também.
Então a gente tem ido aí para alguns lugares, eu fui para o Espírito Santo também palestrar sobre Mas isso. tá difundindo realmente, né? É, É isso, é levar o reino. De certa forma, você tá levando o levando o reino, reino, né? só que tá criando ali discípulos que tenham o mesmo pensamento. Isso é Porque imagina importante, só, Gustavo. Moisés, uma coisa que eu falo muito sobre isso nos eventos imagina se você tem 20% de empresários cristãos éticos que estão realmente comprometidos com o evangelho, fazendo coisas nos seus negócios baseado nos conceitos bíblicos, né? Ou seja, Hum, com bases sólidas, você transforma o mercado. Você transforma o mercado. Quando eu falo do que a gente tem visto aí, Banco hum. Master, tantos outros aí, se houvesse princípios aplicados nesses negócios, quantas A coisas não seriam multiplicação de feitas? valor, né? Exatamente. De princípio. Então, como você conduz uma rede, Sim, né? Você aplica os princípios na gestão da sim, empresa, sim, como a gente procura aplicar também no fundo, e aí a gente está no fundo ainda é um mercado ainda difícil, né? Porque a gente fala de sim. mamon, né? É, Né? Quem não sabe aí está nos assistindo, é um dos membros, né, que são nomeados, né? Por Deus, inclusive, né? Que seria o Deus do dinheiro, foi é, o único, a deu única um nome, né? O potestade negócio. nomeada ali que é É, mamon, né? Ou seja, que as pessoas idolatram o dinheiro e se perdem por isso, né? sim. Esquecendo, inclusive, a Deus, né? Trocando as prioridades. Então, assim, a gente tem que ter essa visão. Poxa, se eu puder, no meu ecossistema ali, onde eu me relaciono, junto com os meus stakeholders ali, influenciar de uma maneira positiva, eu causo transformação. Eu transformo o mercado. Gustavo, uma coisa que ficou na minha cabeça, você estava falando aí sobre Adão, só voltando um pouquinho, falou assim, que a turma, né, as pessoas começaram a pensar que agora o trabalho era algo ruim, Sim. né? Como que faz, tirando os eventos aí que já falou, né, que você tá falando, mas assim, se fosse falar para uma pessoa diretamente, assim, como que faz para tirar da cabeça dela que isso é algo ruim? Então, Que isso não é algo ruim, na verdade. acho que isso vai outros episódios. É, Porque, veja só, se a gente não tem uma cultura de aplicar esses conceitos no ambiente de trabalho, geralmente o ambiente de trabalho não vai ser bom. sim. E aí isso vai corroborar a ideia De que de que o é. trabalho é ruim. Então eu vou para o meu ambiente de trabalho, eu acordo de manhã e falo, puxa, tem que trabalhar. Agora, se você cria um ambiente excelente de trabalho, um excelente onde há ali o amor sendo emanado Sim, entre as pessoas, tem o respeito, tem a justiça, tem todas as condições para a pessoa trabalhar com dignidade, né? sim, A pessoa é digna de trabalhar onde ela está ali. Ela tem crescimento, ela tem desenvolvimento ao dispor dela ali. Ou seja, é um ambiente super agradável. Como é que ela acorda de manhã? é, Uau, vou trabalhar de novo. Então você já mudou o conceito sim, de que, poxa, eu estou indo trabalhar. Pô, eu estou indo lá para ganhar meu dinheiro, pro benefício meu, da da minha minha família. família e do que eu quiser, né, realizar meus sonhos. Tem que ser um ambiente bom de trabalho. Tem que ser um ambiente propício, um ambiente que dê motivação para você trabalhar. Sim, Então, quando você aplica esses conceitos todos na gestão do seu negócio, você transforma aquele mundo ali, sim, então você transforma aquele ambiente. E você já muda essa conotação de que o trabalho seria uma coisa ruim. Agora, quando você coloca ali uma gestão por conflito, ou uma gestão impositiva, rigidez, é, rigidez que eu digo não é você ser leniente, não, sim. é você ser um carrasco, vamos dizer assim, no ambiente, Perverso ali, né? perverso, boa palavra, perverso no ambiente de trabalho. Você vai causar que ambiente? Como é que as pessoas vão Insegurança, trabalhar? né? Exatamente. Não é? De fato. Então, você tem uma transformação do meio de trabalho e isso tem uma transformação cultural. Poxa, eu gosto de trabalhar no meu trabalho. Então, você pega, por exemplo, vou dar um exemplo de uma empresa de Minas Gerais, a Transpes, é uma empresa Hum, de transportes de cargas especiais. Tá? O caminhoneiro, quando sai para fazer um transporte de uma carga especial e fica dias fora, a empresa procura a família do caminhoneiro para saber se está tudo bem. Se estão precisando de alguma coisa, precisa levar alguém no médico, se tem comida na geladeira, você dá todo um suporte para aquela ó, família. Como é que o caminhoneiro se sente indo trabalhar? totalmente acolhido. Totalmente. Totalmente acolhido. Né? E outra,
quando ele trabalha também, ele tem as jornadas dele, ele tem o descanso, ele tem condição, o caminhão dele é um caminhão bom, que ele tem que parar, ele é obrigado a parar para descansar, ele tem as horas a cumprir, mas ele tem que parar, ele não pode estender aquelas horas. Ou seja, são processos implementados na empresa que atendem às demandas e ao cuidado do colaborador. Que é o que Deus espera da gente. Tá pensando aonde? Aí sim é o ESG na prática. Sim. Ou seja, você está realmente influenciando ali. Que ambiente de trabalho tem ali? Pergunta para um funcionário, né? Faz uma pesquisa dentro de clima organizacional na empresa e você vê o resultado que dá. Porque as pessoas não querem ir embora. Elas querem trabalhar ali. Por quê? Porque ele dá todas as condições de trabalhar bem, se desenvolver, crescer e até a sua família cuidada, ter o seu ambiente de uma forma... Resolve até o problema de turnover do empresário, né? Exatamente. Porque às vezes ele nem sabe por quê. Por que tem turnover nas empresas? As pessoas não aguentam ficar lá, então saem. Isso. Às vezes não tem propósito, às vezes não tem ambiente, às vezes não tem uma série de coisas. Sim. E quando você vai ver o motivo, você vai se remeter, possivelmente você vai remeter a um desses pilares que a gente está falando. Tudo são princípios, né? Aqui a gente tem um código de cultura e dentro do código de cultura eu falo lá escrito, né? Tipo assim, o trabalho não é a parte ruim da vida, tá escrito. O trabalho não é a parte ruim da vida. Se você acha que o trabalho é a parte ruim da vida, a sua vida é ruim. Porque assim, a gente leva 8 horas normalmente, né? De trabalho ali por dia. Se eu acho que o trabalho é ruim, não, é muito daquela visão que é uma coisa só. Não é distinto. Isso faz parte da minha vida. Isso me dignifica, então eu não posso achar. Eu só tenho uma vida, né? E se eu acordo e eu tô achando ruim fazer aquilo, cara, aí eu falo, todo colaborador que chega aqui na empresa, logo no início eu apresento o código, né? Tanto no processo seletivo, como também no início eu falo assim, olha, aí eu vou batendo um a um com ele lá e eu falo assim, ó, se você não está satisfeito de vir trabalhar, me sinalize. Porque assim, nem eu perco meu tempo, nem você perde seu tempo, e você vai fazer algo que lhe dê propósito, que é isso que me dá propósito. Eu trabalhei numa empresa, eu era gerente lá, tinha 30 pessoas, mas, cara, eu acordava assim, eu falei, o que é que eu tô fazendo aqui? Eu fui quando eu pedi as coisas e voltei pro meu negócio, que eu já tinha aberto, já tinha um tempo. E aí, eu falei, quando você perde o sentido, assim, quando perde o sentido, tipo, não tem motivação. Você acorda de manhã, tá, pra quê? Exatamente. Né? Óbvio que você não pode também dar vazão à irresponsabilidade, né? Principalmente quem é chefe de família ali. Mas não é isso que eu tô falando. Mas o fato de você trabalhar com propósito torna tudo muito mais fácil. Mas se você passa os 40 anos melhores da sua vida durante 8 horas por dia, né? 5 dias por semana, pelo menos, e você vai fazer... Se você não está num ambiente bom, você não está indo com prazer, você não está indo estimulado para aquilo. Olha aqui. Você falou 40 anos melhores, 40 anos de vigor, né? Do maior vigor da vida, a pessoa está desperdiçando ali. Exatamente. Interessante. Gustavo, em relação a... A gente falou aqui sobre essa questão de Adão, mas qual é a sua visão sobre... Deixa eu ver como é que eu formulo essa pergunta aqui. A gente estava falando sobre colaboradores, né, sobre pessoas que tinham essa questão do trabalho, que viu essa questão do trabalho como escravo. Hoje eu estava lendo, hoje de manhã cedo, no devocional, eu estava lendo sobre José, né? Sobre José não, desculpa, sobre Moisés. E ali no início do livro de Gênesis, e é interessante que quando Deus chama Moisés, ele chama de forma muito específica, falando assim, olha, eu tenho escutado o clamor do povo, e por isso eu estou te chamando. Então, tipo assim, Deus não levantou Moisés, não foi para ele ser o cara, né? O bonitão lá, não, a gente chama aqui no Nordeste bonitão das tapiocas, né? Não foi o bonitão das tapiocas, não. Foi para ele cumprir um propósito para atender um povo, né? Ultimamente eu tenho visto isso com muito mais clareza, principalmente muitas pessoas falando, inclusive de renome, assim, cara, se não tiver gente envolvida, você não tá falando a língua de Deus, não. Não tá. Como é que você enxerga isso, principalmente olhando para IA, né? Tipo assim, na hora que eu rodo uma operação, eu sou empresário também, né? Na hora que eu consigo rodar uma operação com uma pessoa que pode fazer o serviço de 10, literalmente, e eu olho para uma passagem dessa, e eu vejo, não, Deus ele chamou a gente não foi para reduzir, foi para potencializar, né?
Só que aí, quando eu vejo isso, tá, eu cheguei a ter 31 colaboradores aqui na rede, né? E aí, hoje eu não preciso dessa necessidade de gente. Mas aí eu fico, será que eu estou indo contra o propósito de Deus, que é justamente de tocar em pessoas, e não só são colaboradores, tem empresários e tudo mais, né, que a gente coloca no bolo, mas olhando para essa parte de equipe mesmo interna, será que eu não estou indo contra ali a vontade de Deus? Porque a linguagem de Deus é gente e eu estou deixando de ter gente aqui para poder. Como é que você enxerga isso? Uma boa pergunta. Isso é uma. Eu entendo o seguinte: se eu uso a IA para substituir pessoas no meu processo, para otimizar meu processo, tornar ele mais ágil, mais eficaz, eu estou tirando pessoas, como você mesmo relatou, que a rede hoje não tem todos esses funcionários que você tinha antes. Mas o que você criou com isso? Você criou alguns sistemas, e você me falou isso antes que a gente estava conversando, Sim, por exemplo. Um deles você vai criar uma micro franquia e vai possibilitar que diversas pessoas comecem a empreender a partir do sistema que você criou com a IA. sim, Então você está dando possibilidade para diversas outras pessoas terem o seu trabalho a partir do sim, que você criou. Não é? sim, É uma substituição de posição da pessoa. Ela não está dentro da rede, ela está fora da rede, usando sistemas que a rede desenvolveu. E aí você vai ter muito mais pessoas usando do que você tinha de funcionários. de fato. Eu acho que a gente está passando por um momento de transformação da sociedade, onde a gente vai continuar tendo ainda a necessidade de trabalhadores sem tanta qualificação que vão fazer coisas básicas, mas tem serviços que não faz sentido mais as pessoas fazerem. E aí a tecnologia vai acabar substituindo, mas isso não pode ser uma substituição como a gente vê em filmes aí de Hollywood, né? Que tiram a humanidade do cenário Hum, para rodar a tecnologia. Porque não faz sentido. Por quê? Porque a tecnologia é ferramenta. A tecnologia não é o core. o A fim tecnologia não é o fim. Ela é também. uma ferramenta. Então, se não for para servir a outros, eu preciso repensar o uso dela também. Hum, Né? Agora, no caso da rede que você colocou aqui, você teve uma transformação, um deslocamento, vamos dizer, de mão de obra. Você tirou de dentro e está colocando para fora. As pessoas de fora vão usufruir desse sistema, que você não conseguiria desenvolver com o que você tinha hoje aqui. A não ser que você implementasse tecnologia para desenvolver o que você desenvolveu e vai colocar no mercado agora para atingir diversas pessoas. Né? Então, acho que isso é um uso interessante da tecnologia. Você não está matando posições de trabalho que nunca mais vão aparecer, não. Você está transformando as posições de sim, trabalho. entendi. Né? O mundo ele é um mundo que não foi concebido 100% na criação. Nós somos co-criadores com Deus. Né? Deus nos trouxe para co-criar com Ele. Tanto é que Ele nos deu, nos fez imagem e semelhança, e nós temos Deus a, deu nós a temos a capacidade. capacidade de criar e de gerar riqueza. Sim, Então isso não pode ser matado numa transformação, numa substituição de tecnologia. Por quê? Porque nós entendi. somos co-criadores, nós temos que continuar criando. O que vai acontecer é que antes eu fazia manual e agora eu tenho uma ferramenta que pode me ajudar a ser mais efetivo, mais produtivo, com menos esforço eu faço coisas melhores. Eu estou Sim, transformando. Agora, as pessoas vão ter que entender que ela não pode ficar parada no mundinho dela. sim, Ela vai ter que treinar, ela vai ter que adquirir conhecimento, e cada vez mais vai ser isso. Não é? Se a gente olhar lá para trás, na evolução da indústria, na evolução, né, foi a aconteceu mesma tudo coisa. isso. Tudo isso aconteceu. Em maior ou menor escala, isso aconteceu. Sim, Não é? Pega acho que tem um mercado que é muito visível isso, o sistema bancário, por exemplo. A gente via bancos com muita gente em agência, muita gente no backstage, né? Ou seja, mexer na lá, parte do back-office ali, fazendo um é, monte de coisa. Tudo isso foi tudo automatizado, é, né? Mas as pessoas foram para outras funções, foram para outros negócios. se O ecossistema transformou. financeiro, ele cresceu, Sim, ele se desenvolveu, tem vários outros players em volta dos bancos, né? de fato. Orbitando nesse ecossistema, que pessoas que servem esse ambiente de banco.
não estão mais no ambiente, mas estão orbitando nesse O grande segredo são sistema. as pessoas realmente acompanharem, terem primeira Exatamente. consciência e acompanharem isso ao longo do tempo. Mas a tecnologia, pela tecnologia, ela não se sustenta, porque no final da história tudo é para a humanidade. Né? Sim. Se eu criar tecnologia para atender a tecnologia, qual sentido faz isso? Eu estava lendo, Gustavo, sobre a forma de lidar dos Estados Unidos e da China sobre essa questão da IA, né? Lá na China, o tribunal lá, não sei exatamente qual foi a esfera, estava falando que as empresas elas tinham que justificar o porquê da demissão de determinadas pessoas em função da IA. Nos Estados Unidos é o contrário, né? Um regime capitalista que tem tudo bem que a China de certa forma é também, mas o regime tem um outro viés ali de entendimento. E tipo assim, é redução de custo e o empresário é que tem que ter competitividade e tudo mais. E aí a gente tava vendo ali justamente, era uma discussão sobre qual país ia sair na frente com esses dois regimes, né? Aí quando você olha para o empresário cristão, o empresário aí talvez seja algo ético assim, eu não sei, você pode pontuar melhor, mas tipo assim, na hora que eu vejo, eu tenho, sei lá, uma equipe comercial com 10 pessoas. Só que vamos supor que hoje com IA eu já consigo rodar ali e eu posso reduzir para 3 pessoas. Como que o empresário ele se comporta numa situação dessa, olhando para esse contexto cristão, na sua visão? É uma questão que a gente tem que pensar, cara. Assim, acho que não tem uma receita Sim. pra gente seguir. Acho que é oração, né? Joelho no Pedir chão, direcionamento, segmento. direcionamento, né? Porque uma coisa é verdade. Você está num ambiente competitivo. A sua Sim, empresa ela não pode estar fora desse ambiente competitivo. E falando de negócios, né? A empresa ela tem que estar num sim. ambiente competitivo. Se ela deixar de ser competitiva, se ela tiver um custo maior, ficar fora do mercado, ela morre. Se Aí não ela sai os morre, 10, saem sai todos. todos. Né? É. Então é uma questão que a gente tem que entender que é uma transformação de. Nós estamos num momento de disruptura, num momento de evolução, né? Subir um degrau. Né? Tem dores nessa Hum, evolução. Né? E eu acho que uma das dores é exatamente essa: é a troca, né? De da onde está aquela pessoa trabalhando para um outro lugar que ela tem que ir. Né? Eu acho que cada vez mais o mundo está ficando ruim para quem é despreparado. Cada vez mais as pessoas têm que se pensar em se preparar e se tornarem empregáveis. Que uma coisa é verdade. Logo mais, muita coisa que você faz não vai ser feito mais dessa forma. Né? Como dizem os especialistas, tem profissões que vão existir daqui a 10 anos que não existem hoje ainda. Quem vai assumir essas profissões? Pessoas. sim. Elas têm que se qualificar para isso. É a questão dos talentos, né? Eu tô até falando, dando uma palavra na igreja um dia desse. É interessante quando a gente vai ler lá exatamente como diz o versículo, assim, Deus, ele deu os talentos conforme a capacidade de cada um. Exatamente. Aquela história de, Deus chama, ele capacita, vírgula, né? Mais ou menos. Ele olhou, pelo menos na parábola dos talentos, está dizendo, eu dei os talentos de acordo com a capacidade de cada um. Então, acho que é isso que você está falando aí, sobre se preparar, né? Exato. Tem questões que eu quero perguntar para Deus como é que ele toma essas decisões. Né? Tem umas questões que a gente tem que depois É, perguntar para ele. Porque, por exemplo, na questão de Moisés mesmo, quando Deus chama Moisés, o que Moisés fala para ele ele? era gago, Eu não sou eu, cara. ficou até com Eu não raiva. tô preparado para esse negócio. Não chama Não, mas outro. sou eu, Moisés, que vou lá e. Não, mas tá bom, me chamaram ali, vem, cara. O que Deus faz? Deus fala, tá bom, vou te dar ali, então, formas que eu quero você. Preparado ou não, se achando competente ou não, eu quero que você vá fazer esse Sim, serviço. Não é? Então, eu vou te dar o arão, eu vou te dar aqui a a vara. vara, eu vou te capacitar, eu vou te dar os instrumentos aqui e você vai. Que eu tô te chamando. É, Eu vou chamar outro, eu vou levar você. Mas ele estava pronto? Não, não estava. Ele não se achava pronto. Né? mas tem E eu acho vestivés, né? que, Que eu passou acho que as 40 pessoas anos têm lá. que ter essa visão, né? Ou seja, eu tô vendo o mundo em transformação. O que eu vou fazer para para me manter Sim, nessa, me manter empregado, me manter dentro do mercado de trabalho? Vou empreender, vou fazer, como é que eu vou fazer? Né? entendi. É, a gente vê muita gente hoje saindo de ambientes produtivos, onde tecnologia acabou tomando conta e eles foram para serviços. Sim, Então, o cara que era um bom mecânico dentro da empresa, ele está fora com a sua empresa de mecânica, né?
uma pessoa que era uma boa especialista em, sei lá, em manutenção de alguma coisa dentro de uma fábrica, ela saiu e foi prestar serviço para a própria fábrica, Sim. né? Então, é uma evolução, A gente tem que ter essa visão de que eu não posso ficar parado, eu não posso ficar para trás, né? E se eu ficar esperando que eu vou continuar na minha mesma função, não vou continuar, Vai. porque logo mais O mundo tá tecnologia mudando, de vem fato. e está mudando, né? Vem os call centers, né? É. Como diminuiu gente em call center? Não, muito. É tudo robô ligando, né? É. Porque o, De primeiro, fato. o nível 1 hoje é praticamente tudo URA, É, né? tá com o radar ligado, né? Eu aprendi É. isso com o Ricardo Nunes. Ricardo Nunes? Ricardo Elétrico. Ah, Né? Tem o radar ligado ali, principalmente o empresário, mas também os colaboradores. A gente tá chegando no finalzinho aqui do nosso podcast, Gustavo, mas antes eu queria entender contigo, dentro dessa tua experiência aí com os empresários de ecossistema, né? Enfim, com mais de 2.000 empresários, empresas investidas, o que que você tem observado que é o comportamento ideal, pelo menos ali 3 comportamentos que você enxerga nos empresários que são fundamentais, cruciais, essenciais, que denotam sucesso, pelo menos nos negócios, né? Porque uhum. sucesso é mais abrangente, pelo menos na minha visão, mas sucesso nos negócios. O que é que você observa em comum ali dos empresários que demonstram sucesso nos negócios? 3 comportamentos. Bom, primeiro, acho que um ponto que é crucial na vida do empresário é ele ser ensinável, não Perfeito. é? Ele não é dono da verdade, as coisas mudam e ele está disposto a aprender e a conhecer coisas novas e absorver isso e sabe que tem alguém que pode saber mais do que ele, Sim. inclusive daquilo coisa que ele faz, inclusive do mercado que ele Do está que atuando, ele faz, né? Então, acho que essa característica de você ser ensinável é algo que é é importante. a primeira. Foco, né? Manter o foco naquilo que você precisa fazer e conhecer o que você precisa fazer é importante também para não perder essa energia em coisas que não te levam para um objetivo. Andar de mala vazia, né? É. Viajar mais rápido. E eu traria uma outra coisa aqui que eu acho que é importante e que as pessoas às vezes têm receios, né? Mas é uma palavra bíblica, né? Que na multidão de conselhos está a Não sabedoria. sabe a direção. Então, que esses empresários não caminhem só, né? Não caminhem só, porque a vida do empresário ela é muito solitária. E as tomadas de decisão por si só, né? Você sozinho tomar decisão sem se aconselhar, sem ouvir uma segunda opinião, sem você falar com gente que já passou por isso, né? Acho que você tem muita chance de errar onde você não pode Não, errar. onde não tinha para que errar, né? Onde Exatamente. não tinha para que. Então, eu acho que um terceiro ponto aí, muita gente hoje está caminhando com outros, né? E eu não caminharia só. Mas foi muito bom, muito bom. Galera, estamos chegando ao final, né? Nosso. Anotou aí? Cara? É isso aí, cara. A gente vai divulgar o nosso evento aqui, mas, assim, Gustavo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre. Você veio aqui, na verdade, para Quírios, né? Que é um evento que está tendo aí. Acho que o Bruno até entrou em contato com a gente. Mas se você quiser pontuar aqui, aproveitar aqui, apesar de que não vai ao ar, né? Exatamente, mas deve ter outras edições. Aí, se você quiser pontuar, pode ficar à vontade. Olha, o evento foi ótimo, o evento foi É maravilhoso. verdade. Mas, assim, é um evento que eu acho que, como eu falei até durante a nossa conversa aqui hoje, é um evento muito importante Sim, para a vida do empresário. O Quírios está nascendo aí como uma comunidade também aqui na região, mas para juntar empresários cristãos, para não caminharem só, né, para dividir as suas necessidades, as suas dúvidas, os seus impasses ali e ter esse apoio. Então, é uma iniciativa bem legal que o Bruno está tendo aí e esses eventos, pelo que ele me falou, vai ser uma constante também. Vai ter eventos online, vai ter eventos presenciais, né, mas nessa comunidade. E então aí, para poder trazer um pouco do que a gente está vivendo, do que a gente tem feito, eu acho que para mim é uma honra estar podendo compartilhar isso, né? a honra é nossa, cara. Eu quero realmente agradecer, Gustavo, a tua presença, a disponibilidade de ter citado o convite. Você, esposa Clarice, aqui, muito obrigado. Eu quero, se você puder compartilhar aí suas redes sociais, onde que a gente pode encontrar você, a Gold Street lá, quiser saber mais, enfim, Bom, compartilha a com a Gold Street gente.
Tem o site www.goldstreet.com.br. Sim. A rede social que eu mais uso é o LinkedIn. Que massa. Né? Então é Gustavo Hipólito.jr. É o meu LinkedIn. Tem também da Gold Street lá, tem também do Networking Cristão, também estamos lá na mesma rede. Massa. Né? Temos um grupo no LinkedIn chamado NWC Networking Cristão. Sim. Tem mais de 500 pessoas conectadas ali também. Então a gente está nesse mês, sempre voltado para os negócios, né? Sempre Massa. nas redes de negócios. Cara, tem sido um prazer ter conhecido o Gustavo aí, já tem alguns anos, né? Poder revê-lo, Gustavo, aí, quando eu estive em São Paulo, a gente almoçamos juntos lá. E aqui também em São Luís recebendo mais uma vez. Espero que sua estadia aqui seja muito boa, muito agradável. E sempre que precisar, a gente está aqui, né? Qualquer apoio que precise. E estando em São Paulo também, dando certo, a gente mantém esse contato para voltarmos a nos falar. E quem sabe aí alguns negócios surjam daí, né? Dessa parceria. Excelente. Vamos conversar. Tem umas coisas novas surgindo que eu não posso falar ainda. Perfeito. Mas tem coisas muito boas surgindo aí que eu já vi algumas oportunidades. Mas, pois eu quero agradecer aqui o Gustavo, quero agradecer você que nos acompanhou aqui. Se você quiser saber mais sobre negócios, sobre desafios dos empresários, dos empreendedores que estão aí dentro dessa realidade empreendedora no Brasil, estejam com a gente aqui nos próximos episódios. Aqui nós trazemos convidados especiais para falar das suas experiências e como que a gente pode aprender com eles. Fiquem com Deus e até o próximo episódio. Um abraço.